Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar e nós estamos recebendo o Léo Bortolin, Leonardo Bortolin. Nós já estamos íntimos aqui, Léo Bortolin. Muito bem-vindo ao Conexão Poder, nosso presidente da AMM, prefeito de Primavera do Leste também. E vamos começar pela pauta mais recente, né? Que é o que nós estamos em discussão. Tô tomando até café aqui, ó. É primeiro horário aqui do Conexão Poder. É de casa. Abriu o site que hoje. Não faz café, não faço, gente. Mas o gordo faz. Ai, que beleza. Salvos pelo gordo. Léo, vamos começar então pelo assunto aqui da Marcha dos Municípios. São cerca de 40 prefeitos de Mato Grosso que estão indo contigo para Brasília. Nós temos uma semana aí de várias pautas em discussão que é de interesse de todo o país, né? São pautas de interesse de todo o país e que no frigir dos ovos interessam a população porque é menos prejuízo para todo mundo, né? Fala um pouco para a gente como é que vai ser isso, o que está em discussão. Bom, Márcia, primeiro cumprimentar a todos que nos assistem, dizer que essa marcha ela é o principal evento protagonizado pela Confederação Nacional dos Municípios e pela Frente Nacional dos Prefeitos, que acontece durante uma semana, durante o ano, onde prefeitos, lideranças, presidentes de Câmara, vereadores, se deslocam a Brasília com o intuito de debater pautas que são importantíssimas para o município, né? É claro que eu vejo que hoje, dentro dessa pauta que deve ser fechada pelo Conselho Político na segunda-feira, mas vários temas a gente já sabe que vai ser debatido, mas com um foco muito grande na questão da desoneração da folha, né? Para se ter ideia, a desoneração ela significa uma economia para os cofres das prefeituras de Mato Grosso de 153 milhões. Na verdade, depois dessa jogada do presidente da República, há agora que se discutir, na verdade o prazo da proposta do governo federal é exatamente hoje, para que seja analisada durante a marcha com todas essas lideranças municipalistas, né? Uhum. A desoneração era uma bandeira que há muito tempo vinha sendo levantada, né, reduzindo a alíquota previdenciária de 20% para 8%. E isso atinge não somente os municípios que têm regime geral de previdência, mas que têm um regime próprio, como é o caso de Primavera, porque Sim. Você tem ali os comissionados, os seletivados, que se enquadram os no municípios regime geral. Contavam com isso, né? Isso estava aprovado, isso já estava ali nas contas. Os municípios com até 156.200 habitantes, né? E ontem a gente acompanhou uma emenda do senador Efraim que falava sobre a desoneração dos 17 setores da economia, né? Mantendo a redução da alíquota em 8% esse ano e gradativamente ela sendo aumentada até chegar aos 20% em 2028. Já a proposta da CNM, que está sendo encaminhada, que foi encaminhada e tem o apoio do Rodrigo Pacheco, é que a reoneração ela haja de forma progressiva, atingindo um teto de 14% em 2028. Então, manteria-se os 8% esse ano e gradativamente até chegar a 14%, mas incluindo nisso um acordo de alguns pontos que a CNM, todos nós prefeitos, vemos que são fundamentais, como a questão do parcelamento da dívida com a Previdência, que muitos municípios hoje têm, né, como a questão da limitação do pagamento de precatórios. Eu falava com o prefeito na semana passada aqui do estado de Mato Grosso, para se ter ideia, ele falou: Leonardo, eu tenho 2 precatórios para pagar o mês que vem, que se eu pagar o precatório, eu acabo não conseguindo nem pagar a folha de pagamento. Então nós temos que ter uma condição de renegociar esses precatórios aí, que vêm para execução, ou ter uma limitação de acordo com a condição financeira e orçamentária das prefeituras, né? Sim. Então, eu acredito que essa bandeira da desoneração da folha, ela seja algo
crucial e muito importante aí para a sobrevivência econômica dos municípios. Essa vai ser a principal pauta agora. Sem dúvida, essa é a principal Tem pauta. que criar esse cenário para aprovação. Na verdade, assim, isso já vem de uma queda de braço desde agosto do ano passado, né? E eu vejo uma lástima por parte do governo Lula, que ele não respeitou não só a vontade dos prefeitos, mas não respeitou a autonomia do Congresso. Né? O Congresso aprovou a desoneração, né? Ele vetou, o Congresso derrubou o veto, ele tentou aí passar com uma outra medida interna ao Congresso, e aí depois de tudo isso ele recorre ao Supremo e aí através de uma decisão do ministro Zanin volta de repente toda a reoneração da folha. Patrolou o legislativo. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo que a principal pauta é a desoneração e segue agora essa proposta que foi da CNM e hoje a CNM aguarda uma contraproposta do governo para ser debatida durante a marcha. Né? Mas, a princípio, o posicionamento é que a CNM aceite a reoneração desde que tenha um teto escalonado até 14% no ano de 2028, mas que agregue essas outras medidas junto nesse bojo. A gente vem acompanhando declarações de vários políticos, vários parlamentares, que colocam, falando sobre criação de impostos, aumento de impostos agora no governo Lula, eles apontam que é uma sanha arrecadatória desse governo Lula. Você, na sua avaliação, isso ocorre e isso engloba a questão da desoneração também? O governo federal ele inchou a máquina pública, né? Ele criou despesa, ampliou o programa e é como acontece numa prefeitura, é claro que numa menor escala, né? Você não tem uma fábrica de dinheiro, né? Se você aumenta a despesa, você tem que criar receita ou tem que cortar, ou você corta a despesa de outro lado. E o que se viu logo de início no governo foi uma ampliação de ministérios, foi um inchaço da máquina pública, foi ampliação de programas e subsídios, né? Então tudo isso tem que ser, você tem que entrar num equilíbrio fiscal. Então a gente tem visto, e até vi uma fala do ministro Fernando Haddad ontem, onde ele fala que da criação de medidas compensatórias de tributos. Então isso aí é muito complexo e deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Porque hoje a carga tributária do Brasil ela é muito alta. Sim. Né? Então quando você ainda paga e você tem um pacto federativo invertido, né? Porque as pessoas estão nos municípios. Quem mais arrecada são os municípios. E quem fica com a menor parte são os municípios. E né? essa é uma reclamação de sempre, né? E o governo federal ele tem esse pacto federativo invertido. Né? Então, quem mais arrecada, que é quem está na ponta, é o que fica com a menor parcela e vai todo o bojo arrecadatório para a manutenção de programas do governo federal, que muitas das vezes não chegam nos municípios. E isso nós estamos vendo agora através da abertura de programas onde você cadastra a proposta, só que você só consegue atingi-la se você tiver indicação de emenda. Né? Então não está se tendo a liberação de recursos como era se esperado. Né? Então eu acredito que agora as leis complementares da reforma tributária elas vão ser imprescindíveis nessa discussão também. Até porque o impacto real da reforma, principalmente nós que vamos ser o estado que mais perde dentro do Brasil hoje, nós não sabemos os reais efeitos dela ainda. Sim. Então eu acredito que a própria CNM ela vai ter que ficar muito de olho e nós todos participando dessas leis complementares. Ontem até eu estive olhando uma matéria do Senado que tem uma situação bastante preocupante, que é cerca de 50% dos municípios do país estão endividados, fecharam 2023 com déficit. Esse cenário também ocorre em Mato Grosso? Olha, Márcia, nós, na verdade, eu acredito que Mato Grosso ainda está num percentual muito menor do que o cenário nacional.
né, Mato Grosso ainda tem conseguido segurar as contas públicas e atribuo isso à responsabilidade fiscal do governo do estado de Mato Grosso. Eu lembro que alguns anos atrás, enquanto gestor com outro governo, o governo ficou 11 meses sem fazer o repasse constitucional da saúde. Né? Isso, e os municípios tendo que atender. Fazer? Aí eu pego os exemplos do que acontecia com os hospitais regionais. Você imagina os hospitais regionais em greve e mandando o paciente de volta para o município, os municípios tendo que mandar dinheiro para poder assegurar o atendimento que era de jurisdição do Estado, né? Então, um verdadeiro caos. Então, hoje, todas as responsabilidades de repasses entre Estado e os municípios, eles estão em dia. E, além disso, tem sido real a possibilidade da formalização de alguns convênios. Né? E esses convênios têm impactado em que os municípios consigam fazer obras com recurso de convênio e não utilizar os recursos próprios. Uhum. Nós estamos fazendo uma análise prévia até o meio do ano para saber e ter mais ou menos a dimensão pela MM de como ficará posicionado o equilíbrio fiscal dos municípios do estado, que hoje é algo que nós ainda não temos, mas que eu posso te garantir que a realidade dos municípios de Mato Grosso é muito diferente da condição macro a nível nacional, nesse número que aproxima de 50%. A CNM fala em 53%, o Senado fala em 49%, que fecharam em déficit, mas a realidade de Mato Grosso é bem diferente. É porque em Mato Grosso nós por temos... mais os municípios, me perdoa, mas por mais que são a grande maioria dos municípios do estado são municípios sem condição financeira, são municípios pobres, né, municípios que não têm, que ao mesmo tempo que nós estamos no estado rico, nós estamos no estado com municípios com muita desigualdade. Mas essa gerência no repasses constitucionais do estado, os recursos de convênios e até mesmo o quadro de prefeitos hoje que o estado de Mato Grosso tem, isso faz com que a realidade nossa seja muito diferente da triste realidade do Brasil. Sim, então não é apenas a questão da empregabilidade do agronegócio, é toda uma questão de gestão aí de governos. Eu acredito que é tudo uma série de fatores, né? Por exemplo, o governo está conseguindo assegurar os repasses, né? Porque fez as medidas que eram necessárias no início do governo, mas que o Estado passa um bom momento, o agro passa um bom momento. Então, o terceiro setor passa um bom momento, a indústria passa um bom momento, né? O Mato Grosso foi proporcionalmente o estado que mais industrializou ano passado. Então, tudo isso impacta no quê? Em melhora de tributo, de arrecadação, em volume financeiro para o estado, que faz com que o estado não deixe de pagar os municípios. Então, é claro que tudo isso é uma cadeia, uma somatória de esforço. A gente falou agora há pouco da reforma tributária. O que mais preocupa a MM, os municípios em geral, com relação à reforma tributária? E o que daria para mudar? O que vai ser a busca que dá para alterar para não ter um impacto tão negativo? Bom, eu vou te falar a minha visão assim, pessoal e uma visão mais de conceito da reforma. Sim. Por mais que exista um Conselho Nacional de Gestão dos Recursos, né, mas eu vejo que a reforma tributária ela tira a autonomia financeira dos estados e dos municípios. Então você veja, nós estamos tirando o ISS e o ICMS, que são as principais receitas. Vamos tratar como uma receita pura do município e do estado. Ela deixa de ser gerida pelo município, o ISS, e pelo estado, o ICMS, e ela passa a montar uma base do imposto chamado CBS. E com isso vai para um conselho gestor, que é claro que você vai ter parâmetros de distribuição desse financeiro, mas quem garante que aquilo que foi arrecadado realmente volta para cá? E não vai acontecer, porque você muda a base tributária, né? Você deixa de tributar na origem e passa a tributar no consumo. Então, vamos tirar aqui um exemplo. A transformação que foi para o estado de Mato Grosso, a ampliação das indústrias de etanol de milho. Sim.
né? O estado de Mato Grosso descobriu essa expertise. Hoje nós temos alguns grupos aí que se destacam a nível mundial pela qualidade, pela competência na gestão do etanol de milho. E hoje, por exemplo, só uma unidade da FS, ela arrecada em torno aí de 250 milhões de ICMS ano para o estado. Esse tributo ele vai deixar de ser arrecadado para o estado e ele vai ser arrecadado no consumo do etanol. E aí a gente não consegue ver ainda o real cenário do déficit que nós vamos ficar em relação a tudo isso. Por mais que também vai ser criado um fundo compensatório, mas eu vejo que ele não vai conseguir suprir o que geraria o ICMS puro aqui para o estado de Mato Grosso. Uhum. Aí você tem outra situação, que é um exemplo que eu sempre dou, porque eu vivi isso em Primavera enquanto prefeito no início do mandato, que nós tivemos condição de criar cenários para que o programa da verticalização da agroindustrialização acontecesse. Então nós criamos subsídios, criamos incentivos, criamos programas, isso lá no início do mandato, né? E conseguimos, fruto disso, atrair muitas empresas, muitas indústrias para que investissem em Primavera e ali a gente parasse de falar de commodities e passasse a falar da indústria da transformação. E o que a gente acabou acompanhando de perto, pela edição da reforma tributária, a partir de 2043, os municípios e os estados perdem essa autonomia dos incentivos e subsídios. Então veja, nós estamos num estado com menos de 4 milhões de habitantes, num estado de difícil logística ainda, certo? O estado é muito grande. Sim. O intermodal ferroviário começa a chegar agora que a gente começa a ter, de fato, investimentos na parte rodoviária, mas nós vamos perder a competitividade. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter só a produção. Né? Então, os municípios e os estados eles passam a não ter mais a autonomia de poder competir com outros municípios e outros estados. Então, eu vejo que esses dois pontos, né, para mim, pessoalmente, são os dois principais problemas que a gente atravessa na reforma tributária. Uhum. Além, é claro, que da característica da divisão do próprio imposto, né, dos reflexos do IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, onde, mesmo não existindo mais o ICMS daqui a partir de alguns anos, mas essa carga do que foi consolidado hoje, isso vai até 2093, quando se migra totalmente os dois processos tributários. Mas aí, digamos, traduzindo, os municípios, os estados, eles ficam de pires nas mãos. Vai piorar a situação. Além de já ter essa arrecadação invertida, que você acabou de colocar, que já deixa os municípios prejudicados, que é onde as pessoas vivem, onde procura saúde, onde procura educação, né? Agora essa situação piora, porque você não tem mais aquele recurso que você já contava, que os municípios, cada um com o seu recurso, que contava com o seu imposto. Esse dinheiro que era para o município está indo para o governo federal. E aí, sabe Deus, se ele vai passar, o que ele vai repassar. Exatamente. Aí é uma discussão que ainda eu tenho muito receio, né? Porque isso empobrece. Com certeza. Empobrece os municípios, empobrece a população. Uma recessão, né? O estado de Mato Grosso, que passava um excepcional momento, sim, vai ser o estado que mais vai perder com a reforma tributária. E deixa ali o comando financeiro na mão do governo federal. Exatamente. Digamos, ele fica de um conselho que será formado. De um conselho. Mas na construção, não só na construção dessa reforma, mas nas pautas diversas que nós temos acompanhado, você acha que não faltou uma atuação mais firme do parlamento? O parlamento tem deixado o executivo e o judiciário legislar? Eu vou te falar que eu acho que faltou conhecimento técnico de todos os atores envolvidos, além do fora do governo federal, né? Porque a maneira como a reforma tributária chegou, ela não foi debatida como deveria, na circunstância da criação dos novos impostos, né, da unificação tanto do IBS quanto do CBS. Então é complexo isso.
Pois é, foi meio que ali nas coxas, digamos Exato. assim, né? O pessoal votou sem ter esse conhecimento de toda essa complexidade. Tanto é que votarem a alíquota ainda não tinha sido definida, né? Exatamente. Ela Ainda vai ser ainda não foi discutida extremo, não foi definida. Ela vai ser discutida ainda durante as leis complementares. Pois é. Bom, vamos falar de AMM. Eu lembro quando você esteve aqui, da última vez, você ainda não tinha tomado posse. E você disse pra gente, olha, eu vou fazer algumas mudanças quando eu tomar posse. Chamou bastante atenção o fato de você ter cortado o salário do presidente, o seu próprio salário. E eu queria que você falasse pra gente por que dessa medida. E também tem a questão da reeleição, que foi reduzida, né? Na verdade, nós reduzimos o tempo de mandato de 3 para 2 anos. Colocamos a permissão somente para uma reeleição. Então, hoje não pode mais... E quem está fora do cargo de prefeito, ele só pode disputar a eleição em uma janela do cargo. Então, da maneira como está hoje, um prefeito aí de 20 anos atrás de Cuiabá poderia ser candidato a AMM. Agora não, somente o prefeito que está no mandato e sai, ele pode disputar na primeira janela de intervalo. Agora não mais ficar recém-saído, ad eterno disputando a eleição. E aí agora o mandato ele casa dentro do mandato das eleições gerais. Então, por exemplo, o mandato de 2 anos, ele vai assegurar que quem vai votar no presidente sejam os prefeitos que estão eleitos e empossados. 2 mais 2 anos. Então, agora nós fizemos equilibramos esse período no mandato da diretoria da AMM compatível aos prefeitos que estão no mandato das eleições gerais. E o salário, Léo? Era um bom salário, porque cortou. O trabalho do presidente não tem que ser remunerado? Não, na verdade, o que acontece? Na minha condição de hoje, eu teria que optar por um ou por outro. Porque eu estou como presidente como prefeito municipal até o final do ano. Só que tem uma nova legislação que regulamenta as associações, que ela direciona para o não pagamento do salário para os presidentes a partir de um determinado marco temporal. Então, nós já quisemos fazer logo em respeito à legislação federal e já houve o corte do salário do presidente. Como é que você está se dividindo entre Primavera do Leste e a AMM Cuiabá? Como que está essa correria, essa loucura? Eu fiquei sabendo, aliás, você mesmo disse que começa a atender às 6 horas da manhã. Primavera. E aqui parece que também, já está todo mundo lá às 6 horas da manhã. Inclusive, hoje ele já queria vir 6 horas da manhã. Eu falei, calma, espera mais um pouquinho que a gente abre um pouquinho mais tarde. Porque essa pegada de interior, né? A pegada do interior é puxada. Por mais que você não tenha os traumas de uma capital, né? Como trânsito e tudo, mas o interior a gente começa mais cedo a lida, viu? Mas realmente é um desafio acumular as duas funções, né? Mas eu acho que o que mais tem dado dor de cabeça assim, não é levar as duas funções, né? É ter as duas funções num ano eleitoral, estar no primeiro ano de AMM, sendo o último ano do mandato, então eu tenho que demonstrar trabalho nesse primeiro ano na AMM, tenho que entregar o município muito melhor do que quando nós entregamos, e nós vamos conseguir isso, nós vamos deixar um legado em Primavera do Leste e ainda ajudar tantos companheiros aí que estão no processo eleitoral esse ano, além de fazer a sucessão em Primavera do Leste. Pois é, e Primavera é uma jovem cidade, né? São 38 anos. Completado semana passada, 38 anos. Parabéns para os dois. Semana passada não. Segunda-feira, dia 13. Parabéns para os dois, porque a cidade, o município, né, eles têm se destacado pela geração de empregos, né? Além desse setor da economia que tem sido pujante para a questão da industrialização. Qual que é a receita?
Na verdade, o primeiro quadrimestre do ano, Primavera do Leste foi a cidade que mais gerou empregos formais dentro do estado. E eu sempre digo que o sucesso de hoje da cidade é muito diferente de quando eu assumi o município, que não tinha certidão, que não podia receber repasse da União do Estado, né, de convênios, não estou dizendo dos constitucionais, mas não podia receber convênios. O município tinha parado de crescer, ele estava estagnado. E nós fizemos toda a parte de reforma administrativa, mexemos no Código Tributário Municipal, aumentamos a receita própria do município, porque se não tem receita também não tem investimento. E nós conseguimos fazer um plano de atração de empresas mesmo, juntamente com as entidades. Eu lembro que nos 2, 3 primeiros anos do primeiro mandato, a gente fazia as comitivas empresariais, as entidades juntas, e nós viajávamos o Brasil atrás de pessoas para investirem, para apresentar a Primavera. Tanto que em um prazo de 6 meses, há 2 anos atrás, em 6 meses nós abrimos o Machadão, Atacadão e a Van lá. Porque eu entendia que Primavera ela tinha que cortar o cordão umbilical que existia ali com a cidade vizinha de Rondonópolis para poder também ser um polo da região sul, né? Então as pessoas poderem usar o comércio de Primavera como uma região que fosse olhada como um polo regional, né? E assim hoje nós somos um polo de referência na área da saúde, na área da educação superior, na área do comércio, na área da indústria, né? E isso faz com que Primavera esteja nesse ritmo acelerado que hoje muitas vezes é até difícil o estendimento da mão do poder público, né? Porque às vezes alguns serviços é como você enxugar gelo. Você constrói uma creche hoje, amanhã já tem déficit de creche de novo, você amplia uma e assim... E a população tem aumentado bastante. Bastante. Né? Hoje, Primavera, em que pese o censo falar em 83, eu provo que nós temos 105 mil habitantes. Né? Pelo número de ligações de águas residenciais ativas, pelo coeficiente eleitoral, pelo número de alunos matriculados, então toda essa vinculação aí a gente consegue mostrar que hoje a gente passa de 100 mil habitantes. E a campanha já começou em Primavera? O seu vice deve ser o seu sucessor? Você sabe que para mim não existe como começar uma campanha, porque um político ele nunca pode terminar a campanha, né? Verdade. Então você tem que sempre que estar ativamente, e é por isso que eu acho que eu tive a oportunidade de, nas 4 eleições gerais que eu disputei, a quinta foi a MM, né, mas as 4, sempre ter um bom resultado, né, que é o político que passa a eleição some e esquece, né. Tem muito Agora, disso. lá em Primavera, nós caminhamos com o pré-candidato, é o vice-prefeito do União Brasil, que é o Ademir, muito ligado ao governador Mauro Mendes, e muito bem relacionado, né, com a deputada Janaína, com o Juarez, com os grandes protagonistas do cenário político do Estado. E acredito que nós vamos conseguir firmar essa sucessão pela continuidade do desenvolvimento e do crescimento. Até porque eu costumo dizer que a administração pública ela erra muito as pessoas que às vezes vêm da iniciativa privada e falam, não, eu tenho que votar em alguém que nunca foi político, né? Mas tem que ter um mínimo de condição e conhecimento do que é um município, né? Do que é o orçamento público, de como é uma regra de uma lei orçamentária, né? Que você tem uma bíblia, né? Para você seguir de orçamento. Então, desde você criar um PPA, compatibilizar isso aí a LDO, a LOA, como funciona a compra pública, né? Então, muitas das vezes as pessoas vêm com uma cabeça de iniciativa privada e não sabem tocar nada público, né? Então, eu vejo os 2 candidatos adversários nunca estiveram na prefeitura, né? E vejo que não tem condição de ser prefeito agora. Então, eu vejo que o melhor nome que nós temos hoje é o Ademir e por isso que vou ajudar, vou coordenar, vou estar na rua mesmo pedindo voto para ele. E nessa questão, a polarização pega em Primavera? Não. É que Primavera, eu respeito todo o eleitorado, né? Lá, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez 80% dos votos.
E só que os 3 candidatos são da direita, né? Então, eu acredito que não vai ter tanto essa polarização ali em Primavera. Mas essa questão a polarização também parece que ela já está se diluindo, né? Nesse ano eleitoral. Ela começou forte, mas agora parece que tem perdido a força. Uma questão geral. Eu acredito, Márcia, que o extremo para nenhum lado é bom, né? Eu acho que a gente tem que ter a competência e a capacidade de dialogar com respeito, né, nas construções, não usar um discurso excêntrico só para populismo, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter uma comunicação de equilíbrio. Certo. Eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre a moratória da soja, porque você sempre foi bastante engajado nessa questão e é algo que preocupa muito a economia de Mato Grosso, né? A AMM entra nessa discussão também e assim, qual seria o impacto disso para os nossos municípios? A AMM entra sim nessa discussão por entender que antes de ser algo de interesse do produtor, ela é algo, a moratória da soja, ela é algo que pode impactar diretamente na vida econômica dos municípios. Então você imagina os municípios que estão dentro do bioma Amazônia não poderem originar soja em áreas abertas legalmente após 2008. Agora, nós vamos sim, e inclusive a AMM, nós estamos estudando até uma medida judicial, porque eu entendo, você imagina, um município como Carlinda, Paranaíta, Alta Floresta... Sim, muitos municípios começaram a abertura nessa época, né? E são também municípios hoje que estão migrando da pecuária para a lavoura. E aonde chega a lavoura, o desenvolvimento chega muito mais forte. Né? E o Estado ele passa por essa migração. E a moratória ela pode impedir e condicionar uma quebra econômica para o Estado, para esses municípios, né? E é tão ridículo isso, é ridículo. Me irrita discutir moratória da soja, porque os mesmos que falam que não pode plantar soja originar soja nessas áreas, falam que pode, como a Biov e a ANEC, fala que você pode plantar milho. Então, se é algo de caráter de proteção ambiental, você não pode a soja e pode o milho? Será que não está tendo por trás de tudo isso o interesse de algumas pessoas ou alguns grupos para poder ter um controle de mercado? Né? Então, eu repudio a moratória e repudio o posicionamento da Biov e da ANEC em relação a tudo isso, e acredito que a moratória da soja ela atua em interesses próprios de alguns grupos e algumas pessoas. Esses grupos do que a gente está falando não é só a questão da concorrência internacional, grupos nacionais mesmo. Exato, que hoje a Biov e a ANEC elas agregam aí 95% das empresas que são responsáveis pelo volume de exportação da soja brasileira. Mas aí, digamos, você mantém barões e mata os menores. Exatamente. Então, eu vejo assim, eu repudio a moratória da soja veemente, né? Sou totalmente contrário. Estou mobilizando, inclusive, os prefeitos para no dia 28, aí, a chamamento do Tribunal de Contas da ProSoja, da UCEMAT, né, junto com o governo do estado, para a gente poder mostrar força no sentido de derrubar a moratória da soja. Isso que eu ia perguntar, tem como derrubar? Porque é bastante prejudicial, né? Na verdade é um tratado e fica muito bonito da ótica ambientalista e das ONGs, né? Onde você fala assim, eu vou dar um selo para um título para essa empresa aqui, que ela só vende soja produzida em área que respeita as regras ambientais, respeita o bioma da Amazônia. Não, só que isso cai por terra, é muito frágil, porque a própria Biov e a ANEC, elas falam para o produtor,
Você não pode plantar soja, mas planta milho. Né? Então, é um discurso tão... Não encaixa. E quando você começa a estudar mais da moratória, você fica mais revoltado, porque você vê que o que mantém a moratória são realmente interesses particulares, interesses de alguns grupos que atuam no mercado de soja brasileiro. E além disso, esses parceiros internacionais desse acordo, eles não têm todos esses cuidados ambientais. Nem pouco. O estado de Mato Grosso Ou seja, é o estado que mais hipócrita preserva. É um discurso de hipocrisia. A moratória ela é uma cortina de fumaça pela hipocrisia. Então, assim, eu sou totalmente averso ao tema da moratória e vou fazer com que a MM realmente protagonize esse tema. Léo, eu quero agradecer a sua entrevista no Conexão Poder, a sua atenção conosco aí nessa sua agenda tão corrida que começa às 6 horas da manhã e nós conseguimos ser atendidos aqui um pouco mais tarde. Fica o presente do Conexão Poder para você. Gente, é minha terceira, tá? Eu não tenho sei se uma você já MM, tem aqui. Uma lá no gabinete em Primavera. Essa que eu vou levar para casa. Essa você leva para casa para lembrar da gente e passar todas as informações aí que vocês vão ter com relação a essa agenda em Brasília, a agenda de moratória da soja, que a gente continua acompanhando. E fica o espaço aberto para suas considerações finais. Não, agradecer a todos vocês aqui do Repórter MT, no Conexão Poder. Eu sempre me sinto muito dentro de casa aqui, em poder estar junto com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Léo, e obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!